Bom dia, aqui é o Lucas Brito, estou falando pelo nosso grupo de estágio supervisionado. Bom, a ideia do nosso grupo, por mais que nós tenhamos discutido bastante no nosso grupo do WhatsApp sobre algumas coisas, seria de que cada um fizesse um áudio ou vídeo que marcasse mais a sua trajetória durante o estágio, aquele período que você mais se sentiu impactado de alguma forma pelo diálogo. E assim, com essa mistura de diferentes diálogos, tentaremos relacionar eles, mesmo que tenham sido feitos de espontâneos, nenhum obrigatoriamente tem que se relacionar com o outro, mas tivemos essa ideia maluca de tentar ligar isso durante o vídeo. Bom, então, para falar sobre o que mais me chamou a atenção em todo o estágio, foi a relação entre os encontros com o professor Pedro Boneto e os encontros com o professor Fabrício Leomar. Pois eu me lembro de uma fala do professor Pedro, que ele contou sobre o dia que ele foi dar uma aula para um grupo de meninas e percebeu que todas elas escutavam e usavam acessórios de K-pop e ele utilizou isso ao seu favor, trabalhando a dança, né? No caso, o K-pop com as meninas, que é um conteúdo da educação física. No caso do professor Fabrício, ele utilizou isso para planejar as próprias aulas, indo atrás de conteúdos que os alunos gostassem, no caso os esportes de aventura, e perguntando e conversando com eles sobre quais eram as suas curiosidades sobre, e tudo isso envolvendo a pedagogia da pergunta também, que incentivava os alunos a participar e a questionar o que eles queriam saber sobre o próprio assunto que está dentro do currículo da educação física. Isso me chamou muito a atenção porque ele consegue prender a participação dos alunos assim. Bem, durante a disciplina do professor Fidel Castro, né, a disciplina de estágio, de todos os assuntos que foram apresentados, muitos me chamaram a atenção, muitos foram muito proveitosos, e eu vou destacar um que é o currículo cultural, foi abordado por alguns professores, né, e que eu achei bem interessante. E eu destaco ele também porque eu faço o link dele e da pedagogia da pergunta do professor Paulo Freire e da pedagogia da rua do professor João Batista Freire, que eu particularmente assisti em lives, né, no YouTube, e fazendo o link com a aula do professor Fabrício Leomar que a gente acompanhou, dava para ver que o professor Fabrício inseria aquilo dentro da sua aula e da sua forma de dar aula. Por isso eu destaco isso, porque foi muito proveitoso junto com esses conteúdos junto à aula do professor Fabrício. Bom, a gente vê que as duas falas se interligam, já que a Boa Sorte descreve um pouco do Pedro Boneto e do Fabrício nas suas aulas, e uma forma de dar o currículo cultural durante essas duas aulas. Enquanto o Ítalo também fala um pouco sobre o currículo cultural, a pedagogia da rua e a pedagogia da pergunta. Agora, para ligar esses dois vídeos, iremos para falar do Adriano, que vai descrever de novo, mas de forma mais específica, esse currículo cultural. Durante esse percurso no estágio supervisionado, a aula da professora Marina, né, o encontro que a gente teve com ela me marcou bastante, porque ela trata desse planejamento na educação física, né, essa preposição pedagógica e o que de fato acontece nas aulas, e as questões de quais encaminhamentos didático-pedagógicos tomar, né, desde o planejamento, desde do mapeamento das aulas e dos alunos até o processo de registro delas, né? E também, conforme a questão do pensamento tayloriano, que vai tratar de quais objetivos eu quero que meus alunos alcancem, quais experiências eu vou proporcionar para eles, para que eles alcancem esses objetivos, a forma como eu vou organizá-las e o processo avaliativo pelo qual eu vou tentar verificar se realmente aqueles objetivos foram alcançados e se houve uma aprendizagem significativa, né? E a importância do currículo cultural por reconhecer, né, o patrimônio cultural que os alunos eles já trazem para as aulas que eles possuem, né? Então foi uma das experiências mais significativas para mim durante esse percurso. Pode escrever os princípios taylorianos, currículo cultural e algumas dessas inscrições de um planejamento participativo. Iremos falar da importância da teoria disso, mas aplicada à prática com o Vasconcelos. Ele vai falar um pouco sobre isso.
Bom, um dos pontos mais relevantes que eu achei durante todas essas aulas e todos esses textos que foram passados foi a relação que existe entre prática e teoria, principalmente a que é trazida pelo Dr. Walter Bracht em seu artigo O Tempo e o Lugar de uma Didática da Educação Física. Nele, em um dos seus parágrafos, ele traz uma abordagem. Primeiro, ele já começa o parágrafo falando: a teoria não se aplica na prática. Ainda bem. Por que esse ainda bem? Porque, segundo ele, a prática não seria apenas uma aplicação daquilo que o teórico fez, né? E sim, a prática necessita de um sujeito pensante. Necessita de que aquele sujeito pegue aquela teoria e adeque essa prática. Então ele não é apenas um mero aplicador, não é apenas um mero reprodutor da prática, da abordagem, daquela abordagem. Ele é um sujeito pensante, ativo, que necessita aprender aquela teoria e adequá-la ao ambiente, ao sujeito, a uma série de fatores que irão fazer com que aquela teoria seja esculpida para que possa ser aplicada da melhor forma. Com essa ideia apresentada pelo Lucas Vasconcelos da aplicação do conhecimento teórico ao prático para um melhor engajamento e uma maior funcionalidade dessa mesma teoria, traremos 2 vídeos, que é o vídeo da Alice, onde ela vai falar sobre um pouco dessa aplicação desse conhecimento teórico para o prático no ensino remoto, e assim para incluir mais alunos e de forma melhor, assim como vamos falar com o Kaan Gabriel, que ele vai falar um pouco sobre a inclusão, mais se referindo a pessoas com deficiência. Para minha contribuição neste trabalho final, eu gostaria de expor as minhas experiências sobre a área da educação física adaptada e falar sobre a necessidade de combater qualquer tipo de preconceito. E eu acredito que estudar mais sobre o combate à marginalização das pessoas com deficiência é necessário. Eu queria elencar que, ao longo da história das sociedades, algumas posturas marcaram o tratamento para as pessoas com deficiência, sendo estas posturas a marginalização / eliminação, que funcionavam concomitantemente, a segregação, outra postura, a integração e, por fim, a inclusão social. Eu falo por fim porque são 4 posturas que mais marcaram e acredito que esta última, a inclusão social, é a mais respeitosa e adequada, pois considera um movimento bilateral em que sujeito com deficiência e sociedade se mobilizam para gerar adequações que ofereçam possibilidade de desenvolvimento para as pessoas com deficiência. Essa citação, na verdade, essa construção textual que eu falo sobre as estruturas, eu tirei do texto de Pacheco e Alves, 2007, que é um dos textos que eu sei, mas sempre revisito esse texto porque eu acredito que ele renova, cada vez que eu leio, a minha visão sobre a importância da inclusão social, aos períodos pela qual a humanidade já passou e, inclusive, como essas posturas estão vivendo ao mesmo tempo, nesse momento que é a contemporaneidade. Ainda existe a marginalização, a segregação e o pensamento que a integração por si basta. Mas entender sobre a complexidade de tratamento das pessoas é necessário. Por fim, eu queria falar sobre a minha experiência no webinário, o primeiro webinário da Associação Mineira de Paradesporto. Eu presenciei a fala do professor Hélio Ribeiro, em que ele indagou o público e a todos os ouvintes com as seguintes frases: onde os esportes adaptados e os esportes paralímpicos estão no documento que rege a educação física escolar, a BNCC. As temáticas, essas temáticas, esporte paralímpico, esporte adaptado, elas são categorias esportivas dentro da unidade de temáticas esportes ou nós que interpretamos que podemos inserir nas categorias esportivas? Por que não podemos ter os esportes adaptados paralímpicos como uma categoria esportiva concreta? E, por fim, o essencial é linkar essa frase com a fala do professor Fidel a respeito do texto do Walter Bracht, sobre a diferença do esporte na escola e o esporte da escola. É necessário trabalhar até mesmo nos esportes adaptados, outras adaptações, para verdadeiramente inseri-los na escola, respeitando o contexto social em que a comunidade escolar se apresenta. Logo, a inclusão social trabalhada na educação física não se consiste em importar uma modalidade do alto rendimento e todas as suas estruturas e critérios solidificados e fazer uma prática tal qual, mas sim compreender que o contexto social da escola em que se trabalha e se apresenta tenha sido considerado, para que a gente possa fomentar, indagar, instruir, refletir e construir uma cultura que seja inclusiva a todos e que tenha a participação de todos na sua construção. Dentro dessa possibilidade de realização de estágio, participei de eventos relacionados com as dificuldades e possibilidades do ensino remoto, pois assim também se deram as aulas com o professor Fabrício Leomar, que inclusive participou do primeiro encontro Itapiunense de Educação Física Escolar, com a palestra de Educação Física Escolar sobre a perspectiva do ensino remoto.
Suas aulas têm flexibilidade de frequência, com planejamento participativo dos alunos e com atividades realizadas de formas individuais com próprios materiais de casa. No evento Educação Física, Escola e Justiça Social, o que estamos fazendo contribuir com o trabalho sobre desigualdades sociais e o ensino remoto na educação física escolar pública, questionando como realizar o ensino e propiciar aprendizagem significativa para aqueles que não têm acesso ao mundo virtual. Conectando ao tema da palestra Educação e Pandemia, reflexões sobre a docência, que foi realizada pela Prograde, em que retratou a youtuberização da educação, onde os professores têm que lidar com edições de vídeo, de luz e dar aula para uma câmera, com muito improviso e pouca formação, onde a casa se tornou lugar de trabalho e de estudos. Os pais se tornaram professores auxiliares e perceberam as dificuldades de ensinar. Professores estão sem horário fixo de trabalho, gerando mais exaustão e com condições de trabalho reduzidas, em que muitos tiveram que gastar com equipamentos de audiovisual. Tudo isso visando superar as desigualdades sociais para lidar com evasões, exclusão, precarização e mercantilização da educação, que ficaram mais evidentes no formato online.